Olá, eu sou Valéria, catequista da terceira etapa da paróquia Santa Maria Mãe de Misericórdia, e hoje eu vim contar para vocês um pouquinho da história de São Curadars. Bom, ele nasceu João Maria Vianney, na cidade de Dúbali, em 8 de maio de 1876. Ele era filho de Mateus e de Maria Vianney, e ele era o quarto filho de uma família de 7 filhos. E eles eram de uma família muito simples, muito modesta. Então, os pais precisavam muito da ajuda braçal dos filhos. Por isso, São João, ele quase não estudou quando pequeno, porque ele trabalhava no campo ajudando a família. Ele só foi estudar realmente aos 16 anos, quando foi aberta uma escola na aldeiazinha onde ele morava, e ele aprendeu um pouco de francês nessa época, nessa escola, já que na aldeia dele tinha uma língua própria. Eles não falavam o francês. E o pai dele, de início, foi assim, não queria que ele fosse para o seminário, mas ele era muito amigo do pároco local e que foi ajudando, conversando com o pai dele, e ele acabou deixando. Ele serviu inicialmente o exército, e depois ele foi para o seminário, e quando ele chegou, ele tinha então essa dificuldade com a língua, já que ele não sabia tanto nem o francês, nem também o latim, que era a língua usada na época até nas missas. Mas, e assim, por exemplo, tinha certas disciplinas que ele tinha muita dificuldade. Mas ele fez uma amizade muito grande com o abade do seminário, o padre do seminário, que se chamava Baley, e esse padre, ele se prontificou a ajudá-lo nas matérias que ele tinha dificuldade, que era teologia e filosofia, e até também no latim. E assim ele até conseguiu se formar. Mas ele era tão simples, tão ingênuo também, que a diocese considerava que ele não era capaz de ser um confessor. Por isso, inicialmente, quando ele se formou, ele não pôde confessar, ele não podia fazer confissões. E assim, mas mesmo assim ele continuou servindo a igreja até que 3 anos depois que esse pároco Baley, esse amigo dele, morreu, ele recebeu autorização para poder confessar. E aí foi só assim, após isso é que ele pôde receber a sua primeira paróquia. Ele se tornou vigário, e a primeira paróquia foi na cidade de Ars, que era um local onde ninguém queria ir, por 2 motivos. Primeiro, porque lá só tinha 230 habitantes. E segundo, porque era uma cidade considerada assim, não só pobre, mas ela era miserável. Era uma cidade muito violenta, de muita rixa, muita desavença. Então era um local que ninguém queria ir. Mas ele foi. Ele colocou os seus maiores pertences, que eram seus livros e algumas imagens, numa carroça, e ele se dirigiu para a cidade. E como ele estava chegando à noitinha, assim, ele não sabia muito bem onde que era, ele se encontrou com um garotinho, pastor, e conta-se que ele perguntou para o garotinho onde que ficava a cidade, e o garotinho mostrou para ele. Então, diz que na conversa ele falava: mostra-me o caminho de Ars, que eu te mostrarei o caminho dos céus. Esse encontro ele ficou marcado num monumento que existe até hoje nesse mesmo local, próximo da cidade de Ars. E quando ele chegou na cidade, ele se instalou numa casinha muito simples, muito humilde. Ele mesmo fazia suas refeições, ele comia 2 tipos de alimentos somente, que era batata e pão. Ele mesmo fazia esse pão, muitas vezes ele trocava esse pão com o pão de outros moradores, e o que sobrava ele ainda doava para aqueles que não tinham nada para comer. E de início, ninguém se confessava naquele local, ninguém ia às missas, ninguém frequentava as igrejas, mas ele era de tanto carinho, de tanto carisma, de tanta bondade, que ele foi conquistando a população. E a cidade se transformou com a chegada, né, após alguns anos, com a chegada do pároco Ars. E assim, todos passaram a se confessar. E ele ficou tão conhecido que muitas pessoas vinham da Europa para poder conversar e se confessar com ele.
conta-se até que muitas vezes durante a confissão as pessoas contavam fatos, né, de si mesmo, e ele se sentia tão tocado que ele chorava também juntamente com as pessoas, e quando perguntavam para ele, por que você está chorando? Ele dizia, eu choro aquilo que vocês não choram. E ele trabalhava imensamente, às vezes ele passava 14 horas confessando. E isso foi causando nele um cansaço, uma fadiga muito grande, muitas vezes ele até pediu para se afastar, mas ele não conseguia. Então ele acabou morrendo aos 76 anos, no dia 4 de agosto de 1859. Inclusive é o dia considerado também o dia do padre, né? Porque hoje em dia ele é considerado o santo dos padres, tá ok? Existe muito mais a respeito da história de São João Maria, que se vocês tiverem interesse em conhecer, tem muita coisa legal para a gente conhecer e seguir sobre a história de São Curadars, tá ok? Eu espero que vocês tenham gostado, que queiram conhecer um pouco mais a respeito deste santo lindo, e fiquem com Deus.